Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 32º episódio. Eu estou de volta. Voltei depois de um longo período aí, muitas coisas acontecendo, muitas questões no trabalho, enfim, voltei e já falei isso algumas vezes em outros episódios, né? Porque eu sumi um pouquinho de vez em quando. Mas estou de volta. E é um pouco disso que eu quero falar, mas não somente disso, né? Não vou fazer um episódio só por isso. Mas é um pouquinho disso que eu quero falar com você. Vamos lá. Bom, depois de um longo período de muita reflexão, de muitos pensamentos sobre acabar com o podcast, sobre achar que não faz mais muito sentido, eu acabei voltando. E por quê? Muitas vezes esse pensamento chega e eu acredito que eu já tenha falado disso em outros momentos, porque não foi a primeira vez que eu pensei sobre acabar o podcast. E eu acho que existe um conflito muito grande também do que é o propósito desse podcast e o do que é performance de um podcast. Eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho com marketing. Em algum momento eu já devo ter falado disso, mas é muito complicado ter uma mente no trabalho, pensando completamente sobre engajamento, performance, entrega de conteúdo e por que esse conteúdo faz sentido. Ah, tem mais pessoas engajando com esse conteúdo aqui. Ah, tem mais pessoas compartilhando esse. E pro podcast, eu sempre tentei manter uma visão muito mais sobre o meu propósito aqui, sobre o que eu gosto, sobre o que faz sentido, do que sobre performance. Só que eu sou a mesma Tamires. Então eu não consigo não pensar nisso, eu não consigo não olhar e falar assim, nossa, mas, sei lá, 10 pessoas ouviram esse episódio, sabe? Não consigo fechar meus olhos completamente pra isso. Só que ao mesmo tempo, o podcast nunca foi pensado pra isso. E se eu fosse olhar com esse olhar por performance aqui, as coisas seriam muito diferentes, né? Eu acho que eu sempre falo de questões que eu tô passando, sobre as minhas experiências, né? E até a própria descrição desse podcast é essa. A própria. é, o contexto, todo, o porquê começou é esse, né? O contar a minha experiência, como que eu tenho lidado com isso e que eu aprendi nesse caminho, né? Então, pensar em performance seria seguir a contramão disso. E não é como se eu não quisesse que o podcast crescesse. É claro que eu quero, né? E não tem como não pensar nisso. Só que enfim, esse conflito, essa coisa, ela, ela segue, né? Ela vai continuar existindo. Mas eu acho que nessas oportunidades é sempre bom lembrar o porquê que eu comecei e o porquê que a gente tá aqui, sabe? E que definitivamente não é sobre ter um grande podcast, sobre ter uma grande marca, sobre. Não é sobre isso. Bom, e foram muitos empurrões pra voltar aqui, de pessoas que me cobraram, de pessoas que falaram, ei, Tamires, e podcast, podcast? Eu, gente, podcast. E, bom, apesar de todos esses empurrões externos, eu acredito que a maior motivação foi interna, né? O maior empurrão foi a minha própria cobrança, mas também algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, nos últimos meses, talvez, né? Demorei um tempinho pra processar as coisas assim. Mas com certeza essa reflexão sobre o propósito foi o que me trouxe aqui. E é sobre propósito que eu quero falar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Bom, como todo reencontro, como toda volta pra sua terra, nossa, de volta pra minha terra, essa foi uma referência assim complicada. Só quem assistia SBT nos anos 2000 vai entender. Mas vamos lá, como todo reencontro, eu acho que é uma boa oportunidade pra gente fazer retrospectiva, pra gente relembrar um pouco do que a gente conversou até aqui. E se você acompanha o podcast há bastante tempo, a gente já falou de várias ferramentas de autoconhecimento, de ferramentas pro encontro desse propósito, pro encontro do que te faz feliz. E, e até é um bom ponto aqui, tá? Um parênteses que eu vou abrir. Inclusive, depois que eu comecei a fazer em vídeo, eu nunca mais fiquei abrindo parênteses, né? Mas eu lembro que no áudio eu fazia muito isso, não sei porquê. Não sei. Parênteses, né? O parênteses é que propósito é uma questão complexa, né? Porque é uma questão completamente subjetiva. Ele tem vários viés, né? Tem um viés religioso, que para muitas pessoas é muito forte, e aqui a gente não vai entrar nesse mérito de propósito.
Eu vou entrar, vamos falar sobre o que te faz se sentir vivo, do que propósito. Vamos entrar nessa linha? Porque, como eu disse, né, propósito é muito subjetivo, ainda que, enfim, é tudo muito subjetivo aqui, né, galera? Mas propósito, acho que tem muitos vieses, né? Tem muitas questões para além do que te faz se sentir vivo. Então, fechou parênteses, vamos falar do que te faz se sentir vivo, do que te faz se sentir feliz. Vamos falar disso aí. E fazendo essa leitura dos últimos episódios e entendendo um pouco mais sobre eles, tem alguns que eu gostaria de destacar. Quando a gente fala de propósito, realização, de autorrealização, a gente tem principalmente uma missão de se conhecer, né? E isso a gente tá aqui fazendo em todos os episódios. Então, para além do se conhecer, existe uma teoria muito legal que a gente falou um pouco no episódio 16 sobre as necessidades humanas. A gente falou da pirâmide de Maslow. E aí, se você é uma pessoa interessada em psicologia, provavelmente você já conhece a pirâmide de Maslow. Se você não conhece, dá um Google aí, que também você vai encontrar. É literalmente uma pirâmide, né, com as cinco etapas, eu acho que são, das necessidades humanas. E dentro dessa pirâmide, a gente tem as necessidades básicas e a gente vai subindo. E a última etapa da pirâmide são as necessidades de autorrealização, de autoestima. E é justamente esse entendimento que eu quero passar. Às vezes também, essa busca pelo propósito, pela autorrealização, ela é um pular etapas, né? Às vezes a gente tá precisando lidar com outras necessidades que estão abaixo na pirâmide, que são emergentes, são mais necessárias naquele momento, e a gente tá tentando pular etapas, só que esse pular etapas pode não ser o melhor caminho ou o caminho mais fácil, né? Então, essa é uma ferramenta também que a gente trouxe ao longo desse caminho. Uma outra ferramenta muito legal que eu trouxe também foi no episódio 4, a gente falou um pouco sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É um episódio bem antigo, você vai encontrar uma outra Tamires lá, mas eu trouxe um pouco dessa reflexão sobre também encontrar o seu propósito, o que te faz se sentir vivo, enfim, é ter coragem de ser vulnerável. É assumir, é bater no peito e falar, olha, eu sou isso aqui. Você vai ter que me aceitar. Não assim, né, gente? A gente sabe que tem uns limites, né? Vamos aí. Mas é um pouco também assumir e ter essa coragem de ser imperfeito. Então também é uma reflexão legal que a gente trouxe ao longo desse caminho. Então acho que toda essa jornada do que a gente construiu até aqui é muito importante para esse encontro também. E é claro, tem outros vários episódios que a gente pode citar aqui. E os últimos episódios em especial, talvez os últimos 4 episódios, eu falei um pouco ali, onde foi que eu me perdi. Então, eu acho que também foi um pouco esse momento de entender essas coisas e conseguir racionalizar como estamos aqui. Conseguir colocar isso em palavras, em perspectiva. E talvez para você encontrar também esse caminho, seja um pouco se perder, sabe? Seja um pouco passar por esse momento de introspecção, esse momento de questionamentos, que foi um pouco também do que a gente teve ali nesses últimos episódios, né? E que seguiu por essa pausa de 8 meses sem episódio. Mas o que nos trouxe até aqui? E aqui eu não quero falar especificamente sobre essa minha pausa no podcast, ou sobre especificamente a minha jornada de encontro do meu propósito, mas é refletir sobre todo esse caminho que talvez faça sentido pra você. Talvez pra você não tenha nada a ver essa questão de podcast, essa questão de voltar a fazer podcast, talvez não tenha nada a ver. Mas acho que você pode encontrar o que é o seu podcast aí, pro que eu vou refletir aqui, pro que eu vou trazer aqui. E toda essa pausa me fez pensar em várias coisas, mas me fez questionar muito sobre o que me faz feliz, o que me faz me sentir viva. E especialmente na minha última sessão de terapia, eu tava conversando com a minha terapeuta sobre isso, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo me sentir feliz em situações em que eu deveria estar feliz. Ouça bem, em situações em que eu deveria estar feliz. E por que eu deveria estar feliz? Né? Às vezes eu acho que a gente olha por um viés do que racionalmente deveria ser felicidade. Eu deveria estar feliz sobre isso. Eu deveria estar encontrando propósito nisso. Eu deveria estar encontrando a razão de viver aqui. Só que às vezes o que te faz feliz não é o que deveria, né? E aí ela me fez uma pergunta, e aí eu vou fazer essa pergunta pra você.
Não pensa muito pra responder, só responde. Responde aí, pra você. Me responde nos comentários se você quiser. Responde, rápido. O que te faz feliz? O que te faz se sentir bem? Quando a gente para pra responder essa pergunta, e foi o que aconteceu comigo, você não tem que pensar muito. Você tem que responder. Porque quando a gente para pra racionalizar aquilo que nos faz feliz, e pensar, e não sei o quê, a gente traz um pouco do viés do que deveria ser felicidade pra você, e não do que genuinamente te faz feliz. E aí, quando eu respondi isso muito rápido, vieram coisas simples. Coisas que não são aquilo que a gente racionaliza como felicidade, ideal de felicidade. Quando a gente para pra pensar, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa em tal lugar, quando eu for rico, quando eu tiver minha família, quando eu casar, quando aquilo. Será? E acho que a gente às vezes não encontra a felicidade em coisas que já acontecem, em coisas que já nos fazem feliz, mas por estar olhando para o que deveria ser felicidade, o que deveria ser o encontro dessa versão sua, a gente não enxerga essas coisas. E aí, quando eu respondi essa pergunta, uma das coisas que veio foi poder me expressar livremente sobre aquilo que eu tô sentindo, poder falar com pessoas que se identificam com esses assuntos, poder discutir esses assuntos, poder enxergar essa construção dessa reflexão, essa troca. E pode ter ficado confuso o que eu falei aqui, mas acho que dá pra entender. E é justamente o que eu tinha parado de fazer, né? Eu tinha parado de fazer isso aqui, eu tinha parado de gravar podcast. E isso me abraça de um jeito que eu não tinha entendido. E acho que essa reflexão cabe pra muitas coisas, né? E não somente pro podcast, não somente pra essa situação. Mas por que a gente às vezes para de fazer certas coisas que a gente sabe que faz bem pra gente, sabe? É que é um devaneio aleatório, mas claro que tem várias razões, né? Também não parei só por esses pontos que eu falei aqui. Claro que tem a rotina, tem várias outras coisas. Mas eu acho que é uma boa oportunidade pra gente lembrar. Uma outra coisa que reforçou muito essa minha volta foi eu nesse processo de análise, eu também tô indo muito atrás do que aconteceu no meu passado, né? Porra, a análise é isso, né? Se for pensar bem, a análise é justamente isso, né? Encontrar a resposta no passado. Mas eu estou ativamente, mais fortemente nesse momento, buscando essas respostas. E recentemente eu fui atrás eu tenho uma caixa de memórias de coisas que eu guardo de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, enfim. E, curiosamente, eu tenho diários de quando eu era criança, de quando eu tinha 7, 8 anos, 9. E é muito curioso ler essas coisas. E são coisas que, pra Tamires de 10 anos, de 20 anos atrás, um pouquinho menos, de 20 anos atrás, isso não era nada. Tava escrevendo um diário. Mas pra mim, hoje, o quanto isso me entregou de conhecimento sobre a minha criança, que ainda vive em mim, afinal de contas, ela não morreu, né? A criança ainda tá aí. A criança ainda não é como se a gente fosse mudando e aquilo fosse morrendo em você, né? É como se a gente fosse sobrepondo coisas. Então aquela versão daquela Tamires, ela ainda existe. Então foi muito interessante hoje poder ter esse registro. E aí eu comentei essa situação com um amigo meu, inclusive, um abraço, Luca, que foi o que me deu esse insight. Que legal que ter esse registro de quando eu era criança. E eu não tenho nenhum diário da adolescência, mas eu tenho algumas outras coisas também do que eu vivia na adolescência. E aí também já começa a ter celular, começa a ter foto, começa a ter outras coisas. Mas quando eu era criança não era uma realidade. E o que eu tenho hoje desses registros, sabe? A cada dia eu tenho menos registros sobre a minha vida. E o meu grande registro aqui é o podcast. Se eu olho pros meus episódios de 2021, 2022, também
também é muito interessante. Afinal, já fazem 3 anos. Eu já não sou a mesma pessoa de 3 anos atrás. Então, isso também me motivou. Isso aqui também é um diário para além dessa conversa, desse encontro com vocês, que também é muito importante para mim. Isso também é um diário, isso também é um pouco dessa trajetória, é um registro dessa trajetória. Então, acho que para quem se interessa em entender todas as realidades, todo o seu processo de aprendizado, eu acho que também cabe muito. Eu tô fazendo isso com um microfone, deve estar horrível, né? Também é uma dica que fica, né? A gente pode. Hoje a gente tem muitas ferramentas de como isso pode ser feito. Isso pode ser escrito no papel, isso pode ser digitado, isso pode ser no aplicativo, isso pode ser aqui, isso pode ser gravado, isso pode. A gente tem muita ferramenta para isso, né? E acho que até para além do registro, isso também é uma ferramenta de reflexão. Porque quando a gente fala sobre isso, quando a gente conversa sobre isso, sobre aquilo que tá te afligindo, sobre aquilo que tá acontecendo na sua vida, a gente cria uma linha de raciocínio muito diferente do que se aquilo ficasse só na sua cabeça, né? Então, essa também é uma outra ferramenta que a gente pode usar esse encontro de propósito do que te faz se sentir vivo. Bom, é isso, eu tô muito feliz de estar de volta e vou tentar manter uma certa frequência aqui. Eu ainda não vou colocar uma data, não vou fazer essa pressão comigo mesma aqui, não vou colocar uma data, mas eu vou tentar manter uma certa frequência aqui pra gente continuar essa nossa conversa. Eu espero que esse episódio tenha sido relevante pra você. Um beijo e fique bem.